Em termos nacionais, a gente vai ter segundo turno e vai ser acirrada a disputa. É o que diz a pesquisa. Pesquisa que dizia que o Lula ia ganhar no primeiro turno, agora parece que a coisa vai ser um pouco mais difícil. E o papel que tem os eleitores de esquerda, o papel que tem os políticos de esquerda em ajudar o Lula a vencer o Bolsonaro é um papel muito importante, principalmente agora a distância diminuiu. E pensando bem, até bom, né? Porque para essa história de que já ganhou nunca deu certo. Nunca deu certo em lugar nenhum, né? Principalmente, vídeo o nosso Corinthians, que está morto e caindo de lado. Mas, pois não, Guilherme, o que você acha das pesquisas que foram divulgadas aí? Olha, Datena, o que para mim está muito claro é que vai ser uma eleição difícil esse ano no Brasil. Uma eleição em que o Bolsonaro vai usar a máquina o quanto ele puder. O que foi há 4 anos atrás? O Bolsonaro ganhou usando o submundo da impulsionamento, disparo em massa de WhatsApp, fake news. E ele manteve isso, ódio loteado no Palácio do Planalto. Aliás, o Palácio do Planalto virou qualquer coisa, né, Datena? Eu estava ouvindo agora o anterior, que falava do Tribunal do Crime, parece que teve o Tribunal do Crime dentro do Palácio do Planalto, né, para o miliciano lá do Adriano Nóbrega, queima de arquivo, definiram a morte dele em reunião com a presença pública. É brabo a situação que nós estamos vivendo. Bolsonaro vai ter grupo da fake news e tudo mais, e dessa vez vai ter também a máquina. Vai ter o Centrão trabalhando com ele, palanques regionais, televisão. Então não é um jogo fácil. Eu acredito que o Lula é favorito para ganhar a eleição, porque foi muito... O governo do Bolsonaro é um desastre nesses 3 anos e meio. O Brasil voltou para o mapa da fome, condução desastrosa, criminosa em relação à pandemia. Tudo isso conta na perspectiva. Mas o jogo não está, a batalha é duríssima e vai precisar de um grande empenho, porque eu acho que o que está em jogo não é nem esquerda contra a direita. O que está em jogo nessa eleição é a democracia contra a... porque gente que elogia tortura e torturador como o filhote do Bolsonaro, mano, isso para mim está além da política, sabe, da terra. Você pode ter divergência política com um, com o outro, concordar com um, com o outro. Agora, piada com tortura, elogiar torturador, nós já estamos no âmbito de desumanidade. Projeto que esse ano vai ser uma batalha encabeçada, corre o risco de ser uma batalha... Os ânimos do país estão muito acirrados. Eu espero que a gente consiga resolver isso nas urnas. Define em outubro, tem a eleição, o povo vai lá e vota, define sua vontade. Eu espero que seja derrotando o Bolsonaro e elegendo o Lula presidente. E a democracia prevaleça. Esse é o grande desafio desse ano, a gente não fazer o país do que já sangrou nos últimos anos. Bom, uma curiosidade, o menino me falou ontem ou anteontem, produtor do programa, com medo desgraçado, o Guilherme, não que eu meta medo das pessoas, o Datena, nós podemos entrevistar candidato de qualquer partido e tal, porque é possível que eu participe de corrida eleitoral, agora de um lado que eu jamais esperava participar, é possível que eu participe. Mas aqui eu sou jornalista, eu tenho clientes, e eu pergunto o que eu tenho que perguntar e ouço aquilo que os entrevistados têm que entrevistar. É por isso que gente da direita me dá entrevista, por isso que gente da esquerda me dá entrevista e gente do centro me dá entrevista. Agora, no âmbito de disputa política, é claro que a situação vai ter que ser diferente. Tá? Agora, aqui eu não sou político, aqui eu sou jornalista. Então, eu disse ao Guilherme, você pode entrevistar quem você quiser. Quem você quiser. Eu acho que o Lula não, porque o Lula se recusou a falar comigo, porque ele quis marcar uma entrevista comigo, eu não quis combinar a entrevista com ele, nada, e o Lula não gostaria de ouvir. Mas se ele quiser falar, na verdade, eu prefiro não entrevistar mais o Lula, não. Já entrevistei o Lula uma centena de vezes,
Mas um dia ele quis, olha, vamos, o que você vai perguntar da entrevista? Eu falei, se eu te falar agora o que eu vou perguntar, eu deixo de ser jornalista. Então, tirante o Lula, todo mundo pode falar aqui o que quiser. Inclusive, já falou o Rodrigo Garcia, que representa a centro-direita, falou agora no programa anterior. O Tarcísio fala semana que vem. O Weintraub fala aqui, xinga todo mundo. O outro fala de um lado. O Márcio França falou aqui ontem. Aqui eu sou jornalista e aberto e não vou ficar discutindo com o entrevistado. O entrevistado é convidado aqui. Esse negócio de brigar com o entrevistado é uma gelada, porque você briga com o cara na primeira pergunta, ele acabou a entrevista e todo mundo tem o direito de expressar aquilo que pensa. Dito isso, e que fique bem claro, e quem quiser me aceitar, que me aceite assim, porque se não for assim, não precisa me aceitar, eu fico da minha casa e pronto, acabou. Como sempre fiz das últimas vezes. Agora acabei de dar uma bica num monte de gente aí, porque não cumpriram com aquilo que disseram. Eu avisei, no último dia deram uma bica, chutaram o balão na área, tentaram dar um golpe, levaram um cara pro partido que eu estava que eu não queria, eu dei a bica nos caras. Depois os caras queriam pegar avião, jato, que eu estava lá em Goiânia para voltar atrás. Não voltei. Agora, se me torrarem a paciência, eu para largar essa bagaça e continuar como jornalista, eu continuo. Pronto, acabou. Fim de papo. Mas enquanto eu estiver político, eu vou estar político, mas jornalista, eu sou jornalista. Bom deixar isso bem claro. No âmbito político estadual, você deixa, mais uma vez, com dor no coração, né, Agostinho? A gente sente isso, né? A possibilidade de ser governador de São Paulo, eu acho que você tinha mais chance que o Haddad para ganhar, e de repente abre-se um hiato aí, em que tem o Tarcísio chegando, o Rodrigo deu entrevista hoje de manhã, o Márcio França falou ontem aqui, e o Haddad, teoricamente, estaria considerado favorito e já praticamente no segundo turno das eleições de São Paulo. Você já tem, apesar de jovem, já tem muita experiência em termos de eleições. Como é que hoje, porque muda todo dia. Datena, primeiro reafirmar o que eu disse para você, inclusive em primeira mão aqui no teu programa, no dia que eu tomei a minha decisão de não ser candidato a Paulo, que eu acho que tem uma batalha que a gente não pode esquecer, eu acho que você também está pensando nela, é a batalha nacional. Eu tomei a decisão com consciência muito limpa, porque eu acho que nós temos que fazer de ter uma bancada forte no Congresso que defenda os interesses do povo e não defenda interesse de curada da bala, bancada de não sei o quê. Mas nós temos que ter uma bancada popular que defenda interesses da maioria me dispondo a construir como pré-candidato a deputado federal. Agora, o cenário aqui para o governo do Estado, eu também acredito que vai ser muito assim, né? Eu acho que o Haddad, a eleição estadual, ela reflete muito a eleição nacional. Você tem um diferente da eleição para prefeito, porque ela é sozinha. Agora, o cenário nacional no Brasil está muito polarizado. E é de se esperar que isso se reflita também na eleição estadual. O seu palanque em São Paulo, eu acho que sai com uma força e uma transferência de voto do Lula para ele, em condições muito favoráveis para chegar no segundo turno. Eu não sei se o Márcio candidatura até o final ou não, né? Ele insiste, jura de pé junto que vai manter e tal, mas eu tenho minhas... Eu acho que vai ter uma disputa de foice entre o Tarcísio, que também vai ser puxado pelo não sei, de São Paulo e tal, ser pouco conhecido aqui no estado. O Bolsonaro tem ainda e vai puxá-lo. Você tem o Rodrigo Garcia, que vai ser puxado pela máquina do PSDB. Essa turma governa há 27 anos o estado de São Paulo e tem uma máquina, um convênio com prefeitura que é feito na época de eleição e tudo mais. Então, eu acho que vai ser aí no campo mais à direita, vamos pensar assim, uma disputa entre o Tarcísio e o Rodrigo Garcia para ver quem vai para o segundo turno com uma candidatura mais à esquerda que está melhor posicionado para ocupar esse lugar.
Agora, as oscilações refletir muito na eleição do Estado de São Paulo. Eu espero que, francamente, a gente tenha a condição de harmonia de 27 anos dos tucanos. Mas faz mal, Datena, 27 anos, o mesmo grupo político no poder, faz mal. E ainda se estivesse fazendo grandes coisas, grandes feitos para o Estado, não está. Pelo legado. São mais de 300 obras paradas, segundo o Tribunal de Contas do Estado. E não terminar, nem um rodoanel, há 20 anos estão fazendo. O metrô é uma promessa que é levada. São Paulo está se desindustrializando, perdendo empregos. Então, eu acho que chegou no governo do Estado de São Paulo. Vamos ver se a gente consegue consertar o som do Boulos aí. Então a gente refaz a ligação. Eu vou abrir para o Agostinho, mas você falava do governo de São Paulo, eu fiquei assustado quando de repente anunciaram em pompa que o governo de São Paulo tinha 52 bi em caixa para realizar obras. Pô, aí eu fiquei pensando assim, né, como caipira do interior, que eu sou, aliás, caipira do interior. Sim, mas, gente, São Paulo, se fosse o país, seria o país que mais morreu gente no mundo por causa da pandemia. Né? Morreu, apesar da ciência, tecnologia e vacina, morreu em número de pessoas infectadas pelo coronavírus e morreu gente de fome pra caramba, quando você precisava de empregos e obras naquele momento. Como é que São Paulo fez um caixa de 52 bi para gastar em eleição, o Boulos, enquanto o povo estava morrendo? Pergunta assim de caipira do interior. Refazendo o som do Boulos, é isso? Vamos retomar. Tava oscilando bastante. Estamos refazendo o som do Boulos. Tava oscilando. Então eu vou falar de novo aqui. Agora, se não funcionar nem o telefone em rádio, nós temos que fazer uma sessão de descarrego aqui. Se nem telefone funcionar em rádio, nós temos que chamar agora tá melhor, Datena? Agora tá melhor, agora aparece o Boulos. Aí eu tava pensando que nem um cara do caipira do interior. Aí eu fiquei pensando que eu vou abrir para o Agostinho fazer perguntas também, porque o Agostinho é seu fã e um grande jornalista. Mas eu estava pensando assim, como é que São Paulo... Porque anunciaram que São Paulo tem 52 bi em caixa para fazer obras. Eu disse, se São Paulo fosse um estado, um país, São Paulo seria o país do mundo que mais morreu gente. Ou da doença, apesar da vacina, ou da pandemia do lado econômico, morreu de fome. Tem de gente morrendo de fome. Como é que você tinha tanto dinheiro em caixa assim e não acudiu o povo e esperou para gastar nas eleições? Será que eu, como caipira do interior, que não entendo mesmo ou não dá para entender, o Guilherme? Olha, Datena, primeira homenagem aqui, o meu som estava falhando. Indo para Ribeirão falhando Preto. O som ainda. Ainda está falhando? Tá falhando, acho que é boicote. O cara é da direita aí, o cara que tá operando o som, acho que é da direita. Tenta falar mais uma vez, vamos ver, vai. Agora, tá melhor agora, Datena? Mais ou menos, pode falar, vamos ver. Tá. Vamos ver se agora o pessoal consegue me ouvir, mas o problema aí não é boicote da turma da Band, não, Datena. Eu não sei eu não sei. Às vezes fazem com... É porque eu estou em movimento, inclusive fazer uma homenagem. Entendi. Não, eu tô na estrada indo para a sua cidade, para Ribeirão Preto, Datena. Opa! Belíssima cidade. Agenda hoje em Ribeirão Preto aqui, inclusive lá no Cine Cauim mais tarde, na USP de Ribeirão. Então, acho por isso, dando um lugar aqui para parar o carro na rodovia, que fique o sinal melhor, que foi o pedido para que possa parar, porque está dando problema. Tá melhor agora? Agora vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir. Manda o pau. 52 bi em caixa. Olha, é um escândalo. São Paulo, Datena, não tomou, durante a pandemia, uma única política de apoio às pessoas mais pobres. Comerciantes que tiveram que fechar seus comércios,
As pessoas que em situação de rua, as pessoas com fome. Não teve uma única política que alegava um problema de caixa. Foi a mesma coisa em 2020 na cidade de São Paulo, quando a gente denunciou 17 bilhões em caixa abandonada. Eu acho que essa turma do PSDB, vício de achar que governo é banco, que governo tem que ser para poupar, para aplicar, para guardar. O governo tem que ser para garantir serviço público decente para a população. O governo tem que ser para investir. Que é um caixa feito pelo imposto, não é para ficar guardando e ficar o governador igual o tio Patinhas, né, nadando em ouro dentro de... O governo tem que ser para investir em políticas públicas. O Estado de São Paulo é o mais rico da federação. Quais? Gente para lixo para comer, milhões de desempregados, um sistema... Professores, eu sou professor, dei aula no ensino público de São Paulo, recebendo uma miséria. Ou seja, lugar para investir dinheiro falta. Então não tem cabimento você guardar 52 bi em caixa num momento como esse, o país em crise, a economia devastada, obra paralisada. É um descaso com a população. Isso aconteceu em nível municipal na capital e agora acontece estadual. Acho que essa turma quer ficar ganhando título em Harvard de que são bons gestores. Bom gestor é sair com caixa maior que entrou. Bom gestor não tem que ser isso, não. Bom gestor é garantir saúde saúde da periferia, é pagar decente o servidor público. Bom gestor é terminar a obra que começa. E essas são algumas das razões, Datena, que eu estou convicto que nós temos que ter uma alternância de poder. Não vai longe. O Ricardo Nunes, que é prefeito de São Paulo, e ele não tem qualquer problema em tomar medidas antipopulares. Pô, mas que absurdo uma coisa dessa. É tão absurdo que o cara admite que gosta de ferrar o povo. Que para ele ferrar o povo tanto faz. Acabar com a passagem dos velhinhos, dar subsídio para a empresa de ônibus de 4 bi, empresa que ficou parada e não gastou combustível e agora não gastou pneu e agora quer cobrar a conta. O cara diz que, olha, para mim tanto faz eu fazer pacote de maldades e tal. Um gestor que assume dizendo que gosta de ferrar o povo é o cúmulo da sinceridade ou da burrice. Realmente eu não entendo, Guilherme, você entende isso? Eu acho difícil que ele diga isso quando tiver campanha de reeleição dele. Aí ele vai querer dizer e mostrar uma maquiagem, uma propaganda bonita na televisão, o que ele fez pelo povo, pelas criancinhas e tudo mais. Agora a gente sabe, Datena, e nós precisamos ter memória. Os problemas é que às vezes a gente não tem a memória política. Sabe, essa turma, a primeira coisa que eles fizeram quando ganharam a prefeitura foi aumentar o próprio salário, o salário dos secretários, e acabar com a gratuidade no transporte de 165 anos. Aí depois seguiu, o pacote de maldade não parou por aí na cidade de São Paulo, né? Aliás, eu não tenho notícia de uma medida que tenha sido tomada em favor do povo que mais precisa na cidade de São Paulo. Eu não vi construção de creches, valorização do serviço público, eu não vi programas sociais, eu não vi medidas de mobilidade, realmente essa história do subsídio do ônibus, então a máfia do transporte, que a gente já denunciou aqui, né? Então é lamentável que hoje o país esteja assim a rever. Olha para quem mora em São Paulo, quer dizer, a cidade entregue a um gestor não tem nenhum problema em tomar medidas antipopulares, ou seja, medidas contra o povo. O Estado com 50 milhões no cofre, em caixa, com as pessoas no sufoco, gritando, desesperado. Que é essa situação no estado mais rico do Brasil hoje. E o Brasil, né, o país, na mão de uma turma
tem miliciano no meio que trama assassinato por queima de arquivo dentro do Palácio do Planalto. Eu acho que 2022 vai ser muito importante a gente virar esse... Bom, o som tá horroroso. Por isso o Agostinho vai fazer mais uma pergunta, porque senão fica truncado o raciocínio do Boulos, não dá nem para completar uma frase. Mas vamos a uma pergunta do Agostinho e eu vou me permitir encerrar, porque está muito ruim o som. O som truncando o raciocínio. Pois não, o Agostinho? Pois é, o Boulos, você está falando aí desse desprezo pelas camadas mais populares, né? E hoje, dia 7, está fazendo um ano redondo que o governo de São Paulo, então o governador João Dória, lançou o tal do Bolsa do Povo. Nós falamos isso ontem aqui, que era um programa social para investir R$1 bilhão em vários setores, educação e tal. Chamou muita atenção na época aquela ideia de contratar pais de alunos para irem para as escolas, para recepcionarem os alunos, cuidar de utilização de álcool gel, de máscara. Essa é uma grana extra para a gente estar desempregado, R$500 por mês, em 4 horas, cairia como uma luva, né? Naquele momento, no meio da pandemia. Muita gente se inscreveu e a gente mostrou aqui que as pessoas nem o cartãozinho para receber o dinheiro estão recebendo. Estão trabalhando e não recebem, simplesmente não recebem, não conseguem contato pelos canais colocados pelo governo do estado. Calote na acepção clara da palavra. Quer dizer, mesmo quando ameaça atender as áreas sociais, fica pelo caminho, né, Boulos? Sempre, Agostinho, sempre. É impressionante. Né? Esse caso que você citou é um exemplo. Ativa nas pessoas e não cumpre. E existem os mais. Esse próprio projeto do povo, na verdade, ele praticamente não criou quase nada de novo. Ele recalchutou pequenos problemas e deu um nome diferente, o que é a especialidade do João Dória, né? O João Dória não governa bem, foi um péssimo governador, mas é um marqueteiro de si próprio. Então ele gosta de fazer luzes, de criar nomes, né? Mas deu calote na turma, como tem dado calote público de São Paulo. Você sabe que esses dias, Agostinho, com vários servidores de carreira, há mais de 4 anos no estado de São Paulo, não tem nem reajuste da inflação, né? Tem servidor concursado do estado de São Paulo recebendo um salário mínimo. Pediu uma reunião comigo, porque nós não temos mais a quem recorrer. Sabe? Gente que faz o transporte de pessoas com defeito e que o governo não estava pagando em dia. Então, assim, e 52 bilhões no caixa. Eu acho que isso só se explica por uma pavofobia. Eu acho que essa turma tem povofobia. Eles não gostam de gente, não gostam de povo, detestam o povo. Tem pavor, né? Ficam ali no parlamentares, ficam ali nesse meio, e o que eles puderem fazer no governo para prejudicar estão com muito problema, seja o trabalhador, o servidor público, o desempregado, ou uma mãe, um pai de família que quando lança um programa como esse depois não recebe, eles fazem. Essa é a situação do estado de São Paulo. Eu acho que o desafio que nós vamos ter agora de 2022 é um desafio muito grande, muito profundo no Brasil e em São Paulo. Eu espero que a sociedade brasileira responda a isso. Espero que a gente aproveite esse processo eleitoral para semear ódios, para semear mentiras, mas para poder virar uma página e mudar os rumos do nosso país. Seja no Poder Executivo, que a gente sabe muito bem, hoje está controlado, dominado pelo Centrão, com a sua lógica de ter eleito para poder ganhar emenda, orçamento secreto, cargo no governo, né? Esse toma lá da cá que se genera incrível no Brasil. Nós vamos fazer mudanças profundas para melhorar a vida do povo, para combater a fome, miséria, para combater o desemprego. Isso vai exigir um outro governo e isso vai exigir também um Congresso Nacional com a maioria da sociedade e não com seus próprios interesses.
Bom, é uma pena mesmo, mas não é culpa da técnica da rádio, que é a melhor equipe técnica do país aqui, com equipamentos bons. É que o Boulos está em deslocamento e fica muito prejudicada a entrevista, porque do jeito que você falou ali, Boulos, no final, você, olha, nosso objetivo não é pregar ódio, semear maldade e tal, ficou assim como cortou. O nosso objetivo, aí entra pregar ódio, maldade, você entendeu? Altera todo o sentido da frase. É uma pena. Vamos marcar uma entrevista, já com vídeo e para refazer essa, porque deu para entender o conceito, mas muitas frases ficaram truncadas. Não a ponto dessa última aí, que parecia o contrário, que você estava, olha, vamos pregar ódio e maldade e tal. Então, infelizmente, porque você está em deslocamento, sinal de celular não é muito bom, não dá para a gente continuar mais. Mas, de qualquer forma, muito obrigado por nos atender. Prova que o povo estava interessado, que a audiência realmente está muito boa. E a entrevista não ficou prejudicada, a não ser pelo som, do conceito, a não ser dessa frase que eu resolvi corrigir, porque realmente saiu completamente fora do contexto. Abraço grande, meu irmão. Abraço da Atena. Por essa situação, nós estamos tentando parar aqui na rodovia para melhorar, mas não foi possível. Enfim, espero... Sabe onde você para? Sabe onde é bom você parar depois você fizer o que tem que fazer aí? Sabe onde você para? No Pinguim. Não, para no Pinguim e toma um chopp lá por mim. Vou tomar um chopp em bom? homenagem. Minha e do Magrão, que a gente tinha uma mesa lá que a gente tomava, eu e o Sócrates. Vai lá e... Mas não toma o que a gente tomava, senão você não volta para a eleição. Abraço grande, então, boa viagem. Abração da Atena, um abraço a você, companheiro, e um abraço forte ao Agostinho aí. Valeu, abração, Tá obrigado. Bom. Tchau, Guilherme. Ei, Agostinho, você tá feliz da vida, hein, ouvir o Boulos, hein, Agostinho? Ah, ele é bom, Você né? é fã dele, hein? Eu gosto. Agora, ficou meio truncada a entrevista. Esse final você corrigiu, foi perfeito. Você corrigiu, Não, mas você acha que eu não devia corrigir? Faz 64 anos que eu faço jornalismo. Porque senão ficou muito mal, que a frase ficou assim, nosso objetivo, aí entra pregar ódio, pregar não sei o quê, maldades. Que era não pregar ódio, não pregar maldade, ter uma... Aí precisava corrigir, o resto deu pra ir. Pra corrigir não tinha jeito, ia ficar mal, né? Não, quem pega assim o bonde andando, fala, meu Deus do céu, enlouqueceu o Guilherme Boulos. Não, mas não é. Foi boa a correção. Foi precisa. Foi ótima a entrevista. Olha, da sequência, eu não sei se eu ouço o povo